Eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Mentira, gente, voltei nada, tá? E também não sei se é pra ficar. Tô aqui, mas eu sei que aqui é o meu lugar. Eu gosto muito do YouTube, gosto de verdade. Mas eu não consigo me organizar. Falta tempo? Falta. Mas o que falta principalmente é organização da minha parte para poder gravar pra vocês com frequência. Mas eu tô aqui porque eu senti necessidade de conversar com vocês sobre um tema que está sendo muito debatido nos últimos dias, que é o live action Bela e a Fera. O quê? Você não sabe o que é live action? Eu também não sabia. Então, live action nada mais é do que um filme que mistura realidade, personagens reais, com personagens animados, como é o caso do Bela e a Fera de 2017, diferente do Bela e a Fera de 91, que era só animação, certo? Tá sendo super debatido, né, nos últimos dias, por que a Bela e a Fera, diferente da Bela e a Fera de 91, que era livre, foi determinado que a classificação indicativa desse filme seria 10 anos. Por quê, minha gente? Acontece que eu fiquei a semana inteirinha planejando levar as meninas pra assistir Bela e a Fera. E daí eu comentei no Stories do Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai ser um prazer tê-lo por lá, porque eu pareço muito mais por lá do que aqui, é @mamãe3vezes. E eu comentei no Stories que eu ia levar as meninas pra assistir Bela e a Fera. E a Fernanda, seguidora muito querida, muito presente, um beijo, Fernanda, falou pra mim que a classificação indicativa do Bela e a Fera eram 10 anos. Se eu sabia disso. Se eu sabia disso? Não, eu não sabia disso. Imagina a minha frustração, né? Mas pelo menos não aconteceu na porta. E daí eu falei para as meninas antes, o ingresso já tava, né, pago. Falei para elas, ó, mamãe vai lá assistir. E se por acaso a mamãe achar que dá pra vocês assistirem, eu levo vocês na próxima sessão. Mas se não der, aí não vai ter como. As meninas ficaram de boa, graças a Deus, não teve nenhum piti. Foi tranquilo e eu fui com a Bárbara assistir. Bom, a princípio, eu vou ser bem honesta, eu fiquei meio revoltada da classificação ser 10 anos. Pensei, meu Deus, não deve ter nada demais nesse filme, né? Mas na minha ignorância, no meu desconhecimento, eu resolvi fazer duas coisas. Primeiro de tudo, assistir o filme, porque daí eu poderia tirar minhas próprias conclusões, e depois seria pesquisar o motivo da classificação indicativa do Bela e a Fera ser 10 anos. E é isso que eu vou falar com você agora, eu vou compartilhar com vocês as minhas pesquisas, porque eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado também não sabia e não entende por que a Bela e a Fera possui classificação indicativa 10 anos. Então vamos falar inicialmente sobre classificação indicativa. Que diacho que é isso? Quem é que determina isso? Olha, na minha santa ignorância, eu achei que quem determinavam eram as redes de cinema. Claro que não, claro que não. Quem determina é o Ministério da Justiça. Existe uma secretaria específica para isso, tá? Bom, funciona assim. A produtora envia os filmes para o Ministério da Justiça e uma dupla de profissionais assiste esse filme e faz essa análise de qual que é a faixa etária, levando em consideração 3 pontos principais, que são sexo, violência e drogas. Então, todos os filmes, antes de serem exibidos nos cinemas, eles passam por esses profissionais que, cá entre nós, seria o emprego dos meus sonhos. E o que é a classificação indicativa? É a faixa etária determinada para qualquer obra audiovisual. No Brasil, nós temos hoje 6 classificações indicativas, 6, que são as faixas para qual não é recomendado. 6. Livre, acima de 10 anos, acima de 12 anos, acima de 14 anos, acima de 16 e acima de 18. Como eu disse anteriormente, são 3 os pilares que são discutidos: sexo, violência e drogas, mas existem também atenuantes, como por exemplo uma trama ser fantasiosa ou uma trama levar a entender de que o cara se deu mal usando droga, entendeu? Mais ou menos assim. Isso faz com que a idade seja diminuída. Para quem não sabe, existe um manual prático de classificação indicativa no site do Ministério da Justiça. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui, porque eu achei muito interessante. Vocês conseguem entender e no site também você pode digitar qualquer obra que você vai entender qual que é a classificação e qual que foi a inadequação daquela obra. E para falar rapidamente sobre a Bela e a Fera, eu vou ter que ler para vocês os itens referentes à violência que tem nesse manual prático
Para quem não sabe, diferente do que o senso comum está dizendo, a inadequação da Bela Fera que determinou com que a classificação indicativa fosse acima de 10 anos foi violência, e não a questão da homossexualidade do LeFou. Foi a primeira vez que a Disney inseriu, né? A primeira vez assim, né, explicitamente, inseriu um personagem gay, o LeFou. Mas eu não vou entrar nessa questão agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas se vocês tiverem intenção, tiverem interesse em saber sobre qual é a minha opinião sobre o LeFou, escreve nos comentários que depois eu faço um vídeo sobre isso, tá bom? Então eu tô aqui com o manual prático e eu vou ler pra vocês, porque é muita coisa. Mas por favor, fique aí, não sai desse vídeo. Eu te garanto que vai ser rapidinho, tá bom? Livre. São admitidos com essa classificação obras que contenham predominantemente conteúdos positivos e que não tragam elementos com inadequação passíveis de indicação para faixas etárias superiores a 10 anos. Os itens que são discutidos sobre violência. Violência fantasiosa. A tendência livre é aplicada quando há níveis elementares e fantasiosos de violência, como atos agressivos de desenhos animados destinados ao público infantil que não apresentam correspondência com a real idade, como lesões corporais. Brigas não impactantes de tramas infanto-juvenis, maniqueístas de lutas do bem contra o mal, que não apresentam sofrimento, lesões ou sangue. Violência caricata inserida no gênero comédia pastelão, por exemplo, guerra de comida, pancadas que não resultam em dor, ou seja, que são feitas para provocar o riso e não como ato violento. B. Presença de armas sem violência. A tendência é aplicada quando há cenas com presença de armas de qualquer natureza sem que haja motivação evidente de violência. Por exemplo, o samurai pega sua espada sobre a mesa e a coloca nas costas. Não teve violência nessa questão. C. Mortes naturais sem violência. A tendência é aplicada quando há mortes naturais, seja o momento da morte ou a exposição de cadáver sem envolvimento de dor ou lesões. Por exemplo, senhora idosa morre enquanto dorme. D. Ossadas e esqueletos sem violência. A tendência é aplicada quando há presença de ossadas e esqueletos não resultantes de ato violento. Exemplo, é encontrado fóssil de um homem pré-histórico. Agora, presta bastante atenção na classificação não recomendada para menores de 10 anos, que foi como a Bela e a Fera foi enquadrado. São admitidos para essa faixa etária conteúdos que apresentem a presença de armas com violência. A tendência é aplicada quando personagens utilizam uma arma para ameaçar, defender-se, agredir ou matar ou apresente intenção de cometer tais atos. B. Medo, angústia. A tendência é aplicada quando há enquadramentos, jogos de câmera, iluminação, direção de arte, sonorização, comportamentos dos personagens, recursos de edição ou qualquer outro elemento da linguagem audiovisual que crie uma ambientação tensa, que pode causar sofrimento psíquico em crianças pequenas. Personagem que demonstre medo, intenso sofrimento frente a uma situação tensa, morte dos pais. C. Ossadas e esqueletos com resquícios de ato de violência. A tendência, 10 anos, é aplicada quando há cenas com ossadas e esqueletos resultantes de ato de violência. Por exemplo, policiais investigativos encontram uma caveira com um buraco de bala no crânio. D. Atos criminosos sem lesão corporal ou contra a vida. A tendência, acima de 10 anos, é aplicada quando qualquer ação que seja crime, contravenção ou infração, de acordo com a legislação brasileira, que não esteja vinculada à violência propriamente dita e que não esteja contemplada em outra categoria da lista de tendências de indicação. Exemplo, roubo, furto, ameaça. Linguagem depreciativa. A tendência, acima de 10 anos, é aplicada quando há apresentação de cenas em que personagens tecem comentários maldosos ou depreciativos a respeito de alguém que não esteja presente. Bom, se você já tiver assistido Bela e a Fera, você vai entender bem claramente por que Bela e a Fera foi classificado como impróprio para menores de 10 anos. Eu queria não falar spoiler aqui de Bela e a Fera, mas eu acho que se você não conhece a trama de Bela e a Fera, eu não sei qual planeta que você vive.
Eu quero ressaltar, assim, bem ressaltado, que legalmente é você, pai, você, mãe, você responsável, que determina o que é impróprio ou não para o seu filho. O que eu quero trazer aqui é uma escolha consciente, que é também o que os analistas que determinam a classificação indicativa fazem. Domingo passado, durante a sessão, haviam várias crianças na sala e muitas vezes mesmo, eu escutei crianças chorando. Não foi só uma vez, não foi só 2 vezes, então eu vi na prática como que as crianças recebem. O filme é totalmente escuro, né? A trama é bem escura, só dá uma clareada, assim, quando a Bella faz, né, o feitiço cair lá da fera e tal, né? Você não sabia? Será que eu tô falando um spoiler aqui? Você não sabia que a fera vira um príncipe? Agora você já sabe, tá? Então, outra coisa que eu quero ressaltar também é que, apesar de ser um remake quase que total, né, da Bela e a Fera de 91, o fato do filme ser personagens reais, humanos, faz com que seja muito mais real para a criança e isso assusta muito mais do que um desenho animado. A criança já tem uma noção de que o desenho animado não é real, diferente de quando ela assiste um filme com personagens humanos. O Gaston é um vilão, né? Vocês conhecem o Gaston? É Gastão ou Gaston? É Gaston, né? O Gaston, o vilão da trama, ele é muito mais cruel nesse remake, nesse live action, né? Ele... Vou ter que contar, tá? Ele é muito mal, assim, né? Com o pai da Bella. Ele dá um soco nele uma hora lá, ele prende ele pro lobo comer. E não sei se vocês lembram, mas o Gaston, ele era um caçador no filme de 91, ele tem um arco e flecha, né? Dessa vez não, dessa vez o cara tá armado. E ele tem um hábito, é uma característica pessoal dele, de gostar de atirar pelas costas. Tá, o Gaston é um vilão? Em 91, sim, ele é um vilão, mas dessa vez a gente tá vendo um homem, né? E pra criança isso é muito complicado. Além do que, não sei se vocês se recordam, mas a maioria dos filmes estão sendo exibidos com 3D, então isso vai ficar muito mais real para uma criança. Então, a minha opinião final é de que eu concordo com a classificação indicativa 10 anos, eu acho que poderia até ser 12 anos, mas eu acho que deve ter tido algum atenuante, como eu disse anteriormente, para vocês existem atenuantes que fazem com que a classificação etária desça um pouquinho. Eu acho que por ser uma obra fantasiosa, por isso que a trama recebeu classificação indicativa 10 anos e não 12 anos, como eu acho que talvez deveria ser. Então eu não vou levar as meninas, eu acho que elas não vão sofrer nem um pouquinho e nós vamos continuar assistindo a trama de 91, desenho animado, Bela e a Fera com muita pipoca, então não vou levar as meninas, tá? Mas eu recomendo pra você, pai, você, mãe, você que tá aí só de curioso, assistir Bela e a Fera, porque é um filme maravilhoso. O filme é lindo, belíssimo, a Emma tá lindíssima, eu gosto muito da Emma. Ela tá lindíssima, a Fera tá aí assim numa como é que eu posso dizer? Mais inteligente, tá? Eu gostei muito de Bela e a Fera, eu recomendo muito que você assista, que você se emocione, que você lembre de seus 20 anos atrás. O filme é lindo, 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 mas na minha opinião pessoal, não é legal levar os seus filhos, tá? Menores de 10 anos. Então, se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo para saber que você gosta desse tipo de conteúdo, porque daí eu faço mais. E se você não tá inscrito, por favor, se inscreva que eu prometo que eu vou voltar mais vezes, tá? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.